Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Temos que falar, claro, sobre Copa do Mundo Brasil, né? Na verdade, não é sobre Copa do Mundo, é sobre Brasil e, mais importante, né, pensar o que nos espera para o próximo ciclo de Mundial, né, os próximos 4 anos. A forma, acabei não gravando vídeo sobre a forma como o Brasil foi eliminado, né, a derrota para a Croácia nas penalidades. Só o Pitaco, o pessoal já debateu muito sobre isso, eu já falei isso com outros amigos jornalistas, em roda com amigos também, com os colegas, falando sobre o jogo. Para mim, com aquela questão, mais do que o jogo, acho que o Brasil não jogou mal, mas faltou um pouco mais de precisão, alguns jogadores abaixo contra a Croácia. O principal, achando que eu não entendi, são as duas coisas, né? Como é que você toma um gol faltando minutos para acabar a partida, depois de ter feito aquele golaço, uma jogada bonita, o Neymar, jogada consciente, e depois, com você nessa sequência de pênaltis, ainda, né, os 5 primeiros pênaltis, que você não tem mais a obrigação de definir o batedor oficial na lista de batedores. Então daria. Em, não, já não concordo, sim, pra mim, eu sou daquela coisa, o melhor batedor abre a sequência. Você tem, você vê o Messi controlando, o Messi é o cara que assume, ele foi o primeiro a bater. Por que não foi o Neymar o primeiro a bater ao invés do Rodrigo? O Rodrigo tudo bem, chamou a responsabilidade, podia ter feito. Não crucifico o Rodrigo por ter falado, professor, eu tô confiante. Cara, se eu sou treinador e o meu jogador fala, professor, deixa que eu bato o primeiro, falo, cara, vai lá, você chamou a responsabilidade, não dá pra quebrar a confiança e falar, não, você bate o segundo. Cara, ele sumiu tudo, mas na sequência de 4 pênaltis, sabia que o pênalti do Marquinhos poderia decidir a vaga? Chegava alguém e falava, meu, Marquinhos, não é você que bate, Neymar, vai lá e faz o quarto. Vai bater, ou vai lá bater o quarto. Não é questão de perder, o Neymar poderia ter perdido, a gente poderia estar falando da mesma coisa, falar, putz, o Neymar perdeu o pênalti. E não ia estar crucificando, porque o Neymar ele não foi um grande destaque, não fez partidas excepcionais. Pegar o exemplo do Messi, por exemplo, que está carregando o time da seleção brasileira, carregou a Argentina nas costas em algumas partidas, tudo. Mas o Neymar teve uma Copa assim, boa. Acho que não dá para criticar ele dentro de campo. Mas acho que isso omitiu, né, essa questão como um líder, como um cara de 30 anos, né, já como um cara experiente, ele tinha que ter pedido para bater. Ou assumido, falando, Titi, eu vou bater o 4 pênalti. O que daria, poderia ter sido eliminado da mesma forma, mas a gente não estaria falando sobre esse assunto. Mas agora, a grande questão agora, né, Tite, como esperado, já saiu da seleção brasileira, tem convites de seleções da Europa, não, tem convites de time da Europa e tem convites de seleções, ainda não divulgaram os nomes, não veio a público ainda o pessoal, meus colegas jornalistas também. Eu não tenho tanto contato assim nesse nível, tenho contato com o pessoal lá fora, em alguns clubes no futebol europeu, tudo, mas o pessoal está muito focado na Copa também, então é assunto para 2023. Mas aqui, para pegar nesse vídeo, né, para colocar conteúdo aqui nas nossas redes sociais, tanto a minha pessoal quanto do FuteJotas, pensar o que vai acontecer daqui para frente. Eu vou na contramão de algumas pessoas, acho que tem alguns jogadores que eu entendo o pessoal que está criticando, e aquela coisa também de caçar as bruxas, de achar culpados. Mas hoje eu acho que a gente montou uma seleção, tem um grupo, a seleção, a atual geração de jogadores, você tem, tirando acho que as laterais, que você não tem ninguém pronto, a lateral direita principalmente, o Brasil está muito bem servido no gol, na zaga são opções mil, volantes, acho que de repente para meia campo a gente vai precisar, vai ter, acabar apostando em jogadores mais velhos para a próxima Copa, próximo ciclo, e no ataque, cara, a disputa é absurda com tantas opções. E é o que eu penso assim para poder falar desse vídeo, mas mais do que falar da eliminação é pensar o que vem para o próximo ciclo. Vamos pegar nas posições. Acho que você tem o Everton, não, óbvio, não fica, mas eu penso que de repente você está falando do talvez o Alisson e o Ederson por conta da idade vão estar para goleiro, vão estar com 34, 33 anos, é uma idade que dá para disputar em alto nível. Mas você tem o Bento do Atlético Paranaense que já está aparecendo com destaque. O Santos tem 2 bons goleiros, o João Paulo e o João, que acho que um dos dois acho que não fica. Então o Santos deve ter um goleiro titular e um outro que deve estar aparecendo em outro time. Então goleiros acabam aparecendo em outros times.
pessoal molecada que está indo de base também, então a gente tem a seleção sub-20, eu quero muito ver o sul-americano da Colômbia, que vai ser disputado em janeiro de 2020, para acompanhar melhor alguns jogadores da base. Na lateral você tem o Abner do Atlético Paranaense, o Caio Henrique, o que está jogando no Mônaco, o próprio Guilherme Arana, que para mim acho que ia ser titular na lateral esquerda, mas dos que estão jogando, aí já acho difícil você falar, pô, Danilo, Alex Telles, Daniel Alves, óbvio que não. Mas na zaga, se tirando o Thiago Silva, que chegou à última Copa, você vai ter o Marquinhos como líder técnico, vai estar jogando, e você tem o Militão, que pra mim fez uma boa Copa, inclusive quando foi improvisado. O Bremer, que eu sei que tem gente criticando, mas ele tá se destacando no futebol italiano. Você teve outros jogadores que não foram convocados, né? Você tem o Gabriel Magalhães, do Arsenal, você tem o Lucas Veríssimo do Benfica, Murilo do Palmeiras, o João Vitor, que era do Corinthians, está no Benfica, o Ibanez, que está na Roma, o Robert Renan do Corinthians. E sim, as opções para a zaga também são várias, tem muitos jogadores jovens aparecendo no cenário nacional. O próprio Nino do Fluminense também é um zagueiro bom, que acho que pode ser cogitado por uma seleção, Vitão do Internacional. Então, enfim, a lista já começa a aumentar muito. Para volantes, eu já vejo o negócio um pouquinho. Eu coloco dois jogadores, na verdade, acho que em destaque. Que é o que eu quero ver, eu quero que eles sejam testados o quanto antes, né? Que é o André do Fluminense e o João Gomes do Flamengo, numa temporada excepcional. Colocando um pouquinho abaixo, porque caiu, acho que um pouco desse ano, eu cito o Danilo do Palmeiras, que caiu, não vem jogando mais como antes, mas merece atenção. É jogador de muita qualidade, acho que pode aparecer com grande destaque. Em relação a meias, que aí eu acabo comentando, pode ser que o Andrei do Vasco seja um nome interessante, mas pela idade, até fiz uma matéria para o torcedores.com recentemente, eu não descartaria você testar de repente um Gustavo Scarpa, que estava cotado para a Copa, ou um Rafael Veiga. Acho que tem idade para chegar daqui a 4 anos, conseguem chegar numa idade acho que interessante para disputar uma Copa do Mundo, e a gente está sentindo falta de meias. Acho que contra a Croácia faltou muito isso. Um Renato Augusto inteiro, ou Gustavo Scarpa, você faltou alguém para pensar o jogo, que não tinha. O Paquetá, ele joga, acho que tem qualidade, na seleção ele rende alguns jogos, ele foi útil praticamente, mas no jogo que precisou da parte técnica dele, faltou. E aí, no ataque, eu acho que a única questão vai ser o Neymar definir o futuro dele, né? Ele chegou a dar a declaração que não iria disputar mais nenhuma Copa do Mundo, acho que essa seria a última, deixou no ar se iria disputar em 2026 ou não. Mas do resto, aí é questão muito mais de saber, vão manter esses caras? Porque você está falando de Gabriel Jesus, que na seleção foi muito importante com o Tite nas eliminatórias, mas na Copa, e teve a questão que foi lesionado. O Rafinha me decepcionou, acho que fez alguns bons jogos, mas também oscilou muito e caiu, era para ser um banco. Mas você tem o Antony, você tem de repente o Pedro merecendo mais chances, você tem o Martinelli, o Rodrigo Vini Júnior, acho que isso aí não tem nem o que questionar, vamos continuar o grupo. O Vini Júnior, inclusive, é o cara para ser, tem tudo para ser o protagonista da seleção no tempo. O próprio Richarlison. E aí você vão pegar os outros nomes, você tem falando do Matheus, que era do Fluminense, foi vendido para a Itália, mas vai jogar no Watford. Você tem o próprio Roberto, que está jogando aqui no Brasil, né, no Corinthians, mas está emprestado, é um centroavante de muita qualidade, já tinha provado isso no Internacional. Você tem no Santos o Marcos Leonardo, tem o próprio Ângelo. Você tem vários jogadores jovens aparecendo, assim, o ataque realmente tem... O pessoal, a quantidade, o ataque realmente, o Brasil tem uma revelação toda. Claro, a gente tem o principal nome, que é... Eu falo para alguns conhecidos, falo para o pessoal mais próximo, acho que seria um pecado não dar certo, que é o Endrick. 16 anos, já tinha gente falando que tinha ido já para essa Copa. Aí acho precipitado, mas daqui a 4 anos, com 22 anos, se Deus quiser, talvez já tendo disputado umas Olimpíadas, ele tem tudo para ser um cara de destaque. A qualidade dele já consegui ver alguns jogos, ele é um profissional, bem rendendo bem. Então, é um dos caras, você tá vendo que a quantidade, e aí isso vai ser um fato interessante para a gente ver. Vai ser a dor de cabeça para o próximo técnico, que aí, o pessoal está citando vários nomes, o único que eu falei, assim, que eu achava viável, interessante é o Abel Ferreira, se ele topasse sair da rotina de clube para a seleção. Mas você vê, o Tite levou uma quantidade absurda de atacantes, tem uma quantidade absurda, ainda maior de jogadores que podem ser testados,
Então a gente tem uma condição, por isso que eu imagino, acho que apesar vendo o copo meio cheio da eliminação para a Croácia, da disputa da Copa do Mundo do Qatar, é ver que o Brasil montou uma seleção boa, e o importante o menos pior de uma eliminação dessa forma é que você pega muito jogador jovem que já vai ter passado por esse problema de uma Copa do Mundo, na próxima competição ele já tem essa bagagem, já sabe o que é, já superou. O Rodrigo sentiu muita eliminação, o Richarlison sentiu. E esses caras agora, daqui a 4 anos, eles entram com sangue no olho. Vai falar, mano, eu quero agora disputar a Copa, já sei o que é isso. Você consegue uns caras desses serem líderes do pessoal que estiver chegando. Falar, eu já sei que é uma Copa do Mundo, já sei como que lida com isso. Mas claro, vai depender muito do próximo técnico, do trabalho, e aí vai ser. Espero que, assim, ao contrário do Tite, a gente possa ver no próximo ciclo mais testes, mais jogadores realmente ganhando oportunidade para mostrar trabalho, porque eu acho que nós estamos vivendo um nascimento de uma geração. Tem uma geração brasileira de jogadores muito promissores, que podem dar muito certo. Mas aí, para a seleção brasileira, os caras precisam ser testados. Eu entendo que tem a questão de manter um elenco, manter a mesma forma de jogar para poder ganhar um entrosamento, mas precisa colocar os caras novos para aparecer, então é acompanhar de perto as competições de base, deixar, os clubes também precisam liberar, né? Tem essa questão, Olimpíada não é data obrigatória, a questão do sul-americano já tem um pouco de cabeça, mas espero ver uma seleção brasileira muito mais forte daqui a 4 anos, e acho que a gente tem condições reais, tem no papel, tem assim, tem qualidade, a gente tem mão de obra para poder fazer essa seleção, uma seleção melhor com jogadores de altíssimo nível, pelo menos promissores não faltam. Se vai dar certo ou não, aí só o tempo dirá. Beleza, galera? Abraços.